Boa noite, gente. Aqui é a professora Betânia. O nosso assunto hoje é o citoplasma. Então, nós estamos estudando as células, né? A gente já estudou membrana plasmática e agora a gente vai estudar o citoplasma. Aqui tem alguns tipos celulares, por exemplo, aqui tem células musculares, né? Aqui em células procariontes nós temos bactérias, certo? Uma série de tipos de células. Células do sangue. Então, vamos primeiro entender que existe basicamente dois tipos celulares: os organismos procariontes e os organismos eucariontes, certo? Isso significa o quê? Existe uma diferença entre os tipos celulares procarionte e eucarionte. Significa dizer que alguns indivíduos têm o seu núcleo celular individualizado e outros têm o seu material genético, né, solto. Na verdade, todos os tipos celulares têm DNA, só que as que têm o DNA individualizado são as células eucarióticas e as células que têm o DNA solto do citoplasma são as células procarióticas. Então, o primeiro exemplo de célula procariótica são as bactérias. Então, as bactérias são células mais rudimentares, elas não têm núcleo celular, a célula delas é básica, né? Não tem muitas estruturas. Aqui a gente está vendo um exemplo de célula eucariótica, ou seja, aquela célula que vai possuir o núcleo individualizado. Nesse caso aqui é uma célula vegetal. Então, vamos observar aqui, ó, que em verde a gente tem a parede celular, a gente tem as organelas dentro, né, que eu não vou citar agora, mas aqui em rosa nós temos o núcleo, certo? E esses em verdinho aqui dentro do rosa é o nucleolo. Então, nesse caso, o DNA ele está dentro de um núcleo. Quando a gente volta aqui, ó, no caso da bactéria, você está vendo que o DNA da bactéria está solto dentro do núcleo, não está individualizado. Outro exemplo aqui é uma célula animal, certo? Então, a gente vai observar em azul mais escuro a membrana plasmática. Aqui dentro existe o citosol, que é onde tem várias organelas. E aqui, ó, nessa bola avermelhada, dentro tem uma roxinha menor. Aqui seria o núcleo celular. Essa parte aqui é avermelhada, sem essas rebarbas, certo? Essa parte avermelhada aqui seria o núcleo celular das células animais. E aí dentro tem um nucleolo, certo? Então, essa seria a primeira parte sobre o interior da célula. A outra parte da célula que a gente vai se referir é ao citosol. O que seria citosol? Citosol é o líquido que preenche toda a célula. Então, imagine aqui, ó, que a gente tem essa célula aqui, ó. A gente vai ter aqui as partes, né? O lisossomo, mitocôndria, peroxissomos, complexo de Golgi, líquido plasmático, ribossomos. Então, aqui a gente tem uma célula. Agora, imagine que a gente tire as organelas e vai ficar o líquido. Então, o citosol seria esse líquido que preenche toda a célula, certo? Sem as organelas. Então, aqui no citosol tem o quê? Tem proteínas, tem excretas da célula que ainda vão sair para fora. Aqui dentro tem substâncias, né? Uma série de mecanismos. Dentre eles, vai existir também o citoesqueleto. E o que seria o citoesqueleto? Citoesqueleto, gente, é como se a célula tivesse um esqueleto, assim como um prédio tem um esqueleto, né? Então, a célula tem um esqueleto que sustenta, né, microfilamentos, tá vendo? A gente tá vendo aqui que existem uns filamentos, né? Como essas estrelas, ó, que elas estão sustentando, ó. Esse azul aqui, microtúbulos, estão sustentando o complexo celular, a forma que a célula tem. Um dos exemplos, por exemplo, da importância do citoesqueleto é a movimentação da célula, por exemplo. Aqui é uma ameba, ela vai deslocando o interior dela para se locomover, um movimento ameboide que fala, que é como se fosse imagina uma grande massa se locomovendo, né? Como é que ela faz para se locomover? Ela vai lançando o citoplasma dela, o citosol, para frente, projetando, e assim o citosol vai caminhando, né? O movimento ameboide, que é das amebas, são organismos que vivem da gente, que eles causam doenças, certo?
As células, né, dentro do citosol, aí vai existir as estruturas, certo? Ou organelas. A primeira que eu vou falar para vocês são os centríolos. E o que seriam os centríolos? Os centríolos, gente, eles são assim, ó, eles têm essa forma de túbulos, certo? Eles se organizam assim, ó, em trincas de 3, interessante, né? E eles formam essa estrutura cilíndrica. E eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis pela formação do fuso mitótico durante a divisão celular. Ah, e o que seria o fuso mitótico? Seria imagine esses raiozinhos aqui, ó. É como se fosse o caminho que a célula faz na hora da divisão celular, para ela se dividir. Então, os centríolos têm essa função. Vamos ver aqui nessa outra, ó. Imagine os centríolos são esses. Sim, outra coisa, os centríolos, eles sempre são aos pares, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Então, eles formam esses túbulos como caminhos, né? Ó, a gente tá vendo aqui de novo, ó. Esses tracinhos arredondados que vão guiando, tá vendo? Ó? A gente tá vendo em azul e vermelho aqui os cromossomos dentro do núcleo celular. E aqui eles vão guiando, ó, o caminho desse trajeto que esses cromossomos fazem. Então, a importância dos centríolos é o quê? A importância dos centríolos vai ser a divisão celular. Aqui também tem o que, gente? Tem os centríolos e o flagelo. Então, os cílios e o flagelo. Então, o que seriam os cílios e flagelo? Cílio e flagelo são prolongações da membrana plasmática que tem a função de locomoção ou fixação. Então, por exemplo, um espermatozoide, né? Ele se locomove usando o flagelo. O flagelo é esse mecanismo de movimentação que existe no espermatozoide. Já outro exemplo aqui de cílios, que a gente vai ver, por exemplo, na tuba uterina da mulher, né? Então, a gente tem o útero, e aqui na tuba uterina, né, onde o óvulo vai andar, ó, existem cílios. Existe aqui essas camadas que a gente está vendo são camadas de células, e aqui nessas rebarbazinhas são cílios. Olha aqui uma visão microscópica dos cílios. O que eles fazem? É como se eles fossem um tapete forrando a tuba uterina do útero da mulher para o translado do ovócito, né? Então, aqui um exemplo de flagelo bacteriano, né? Que não apenas o espermatozoide tem flagelo, mas alguns protozoários, bactérias. E as bactérias, elas têm flagelo, certo? E elas têm um interessante aqui, que é o pili. Certo? O pili bacteriano, gente, eles têm uma função na hora da divisão celular das bactérias, eles podem se fixar em outra bactéria. Então, por exemplo, na hora que as células elas vão fazer a divisão celular, né? Elas vão fazer o que? Elas podem fazer um processo chamado de conjugação. Que é o quê? É isso aqui que vocês estão vendo aqui em preto, né? Aqui duas bactérias se conectando, que elas trocam ali certas características genéticas, certo? E também serve para elas se fixarem, por exemplo, algumas bactérias patógenas, elas têm esse peeling que vai ajudar elas a fixar-se na parede celular para causar doenças, tá certo? Que no caso é uma adesão, né? Chamada de adesão. Que não vou falar para vocês agora, eu vou pular. Certo?